paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Leonardo Plouvier e nesse vídeo eu venho compartilhar contigo a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui no projeto EBD Online. Você que ainda não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreva e nos ajude a compartilhar aí esse estudo da Palavra de Deus. Essa é a lição 5. Então tivemos 4 lições anteriores. Se você ainda não assistiu, clica nos links aqui abaixo que você vai conseguir rever as aulas anteriores. Nosso propósito aqui é compartilhar a palavra do Senhor. Tá legal? A aula de hoje nós estaremos tratando do seguinte tema: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então vamos estar abordando aí acerca do que Deus fez em nossa vida, o trabalho aí de libertação e para que fomos libertos. Se já fomos libertos por Cristo, como é agora a nossa vida? E desde já eu falo para você, o Senhor tem preparado uma nova vida para cada um de nós. A Bíblia chega a falar que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nessa aula, vamos abordar um pouquinho acerca disso, que fomos libertos do pecado e que através disso o Senhor tem preparado uma nova vida para cada um de nós. Antes de seguirmos, ou de darmos início aqui à lição de hoje, está datado aqui com o dia 3 de maio de 2020. Se você estiver assistindo numa data diferente, não tem problema. O importante é que nós estejamos se alimentando da palavra de Deus, tá bom? Eu recebi aqui alguns comentários de algumas pessoas que estavam inscritas e por algum motivo parece que desmarcou, se desinscreveu. Não sei explicar o que aconteceu, mas alguns me disseram que foram desinscritos aqui do canal. Então eu queria convidar você, observa aí abaixo, vê se está inscrito, tá? Se não tiver, volta lá e se inscreve de novo. Mesmo você que já se inscreveu algum tempo atrás, só dá um confere aí, tá bom? E se o sininho também não tiver marcado, marca aí também o sininho. Isso é importante, porque cada vez que a gente marca o sininho e deixa aí os likes, a gente ajuda para que o vídeo seja compartilhado por maior número de pessoas pelo YouTube, tá bom? E o YouTube reconhece a relevância do vídeo à medida aí que ele tem visualizações, tem like, tá legal? Então você fazendo isso, você vai estar me ajudando nesse projeto de compartilhar a palavra do Senhor. Vamos orar para dar início na aula de hoje, mas queria pedir desde já, você que ainda não tem em mãos a Bíblia Sagrada, que você dê uma pausa aqui no vídeo nesse momento, vai na tua casa ou onde estiver, resgata lá a tua Bíblia, tá bom? E tudo que for dito ao longo da aula, sempre confira na palavra de Deus. Vamos ter várias referências ao longo dessa aula e o crucial e o objetivo principal a qual nós temos aqui é ensinar a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus não estiver em nossas mãos para ser conferida, teremos um problema. Então dá uma pausa no vídeo, se não tiver com a Bíblia próximo, pega a Bíblia. Hoje também tem um recurso aí online, se você tiver um computador, talvez consiga conferir cada referência, tá bom? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado, Senhor, e exaltado seja o seu nome. Eu venho te pedir, Senhor, seja conosco, ó Pai, nessa aula. Abra-nos, Senhor, a mente, ó Pai, o coração, para que possamos, Senhor, aprender o que está, meu Pai, na Tua palavra. Que não venhamos, Senhor, ser induzidos nem enganados por homens, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo possa nos revelar, meu Pai, o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai, na Tua palavra. Seja conosco, Senhor, e fala conosco através dessa aula, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então a lição de hoje é a lição de número 5, cujo tema é libertos do pecado
para uma nova vida em Cristo. Objetivo geral dessa lição: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então vamos ver isso ao longo da aula. Temos mais 3 objetivos específicos. O primeiro, refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Segundo, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E o terceiro objetivo específico, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Então, isso é o que pretendemos aqui alcançar ao longo dessa lição, tá? Se possível for, vai conosco até o finalzinho, dedica esse tempinho para ir ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Não tenta passar não, tenta observar aí nos detalhes, tá legal? Vamos lá. Aí temos aqui o textual, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. A verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver essa informação aqui ao longo da aula, vamos entender um pouquinho mais acerca dessa verdade. É uma verdade prática. O que é isso? Como aplicamos, como podemos aplicar em nossas vidas, no nosso dia a dia, a palavra do Senhor, a qual estaremos estudando, tá? Ela diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado. Então, fomos libertos do pecado pela graça o quê? Divina. O que quer dizer isso? Pelo favor imerecido de Deus para com as nossas vidas. Então, pela misericórdia, pela bondade do Senhor, nós fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. Mas perdoado de quê? Do pecado. E o pecado, como já aprendemos aí em outras aulas, ele nos traz o quê? Consequência. Toda vez que o homem peca, tem consequência. E o que acontece com a graça de Cristo? Através da graça de Cristo em nossas vidas, nós somos o quê? Perdoados e salvos da condenação eterna. Então, através do sacrifício, através da graça do Senhor Jesus, nós fomos o quê? Salvos. Creia nisso, meu amado, em nome de Jesus. Leitura bíblica em classe. Ela se encontra em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E nos diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós,
é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, amados, essa palavra, o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Éfeso, e podemos tirar aqui algumas lições. Já vou entrar aqui na introdução, mas vamos observar esse texto ao longo da aula que nós vamos estar esmiuçando, parte a parte aqui desse texto. Vamos lá. A introdução diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Aqui tem uma referência, que foi exatamente a referência que lemos na leitura bíblica em classe. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. E é isso que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Uma nova vida. Uma coisa é o homem antes de Cristo. Outra coisa é o homem no sentido raça, o que inclui homem e mulher, depois de quê? Depois do encontro com Cristo. Depois que temos o encontro com Cristo, tudo se faz novo. E pela graça, pela misericórdia, pelo favor imerecido de Deus. É o que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. E isso também se aplica às nossas vidas. Nós somos salvos, não pelas obras, mas pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus. E pela misericórdia do Senhor, hoje estamos aqui, compartilhando da palavra dele e aprendendo um pouquinho. Deixa o coração aberto, meu irmão. Tem muita coisa que podemos aprender aqui pela palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não é pelas obras, não é por mérito humano, mas é pela graça do Senhor que nós somos salvos. Ponto central diz assim: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então, a vida eterna que nós temos é uma garantia por meio do sacrifício que o Senhor Jesus fez aonde? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E através do sacrifício que ele fez, hoje nós temos direito ao quê? A vida eterna. Mas disso, amados, é para quem crê. É para aqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. São para aqueles que, como diz a palavra do Senhor, seguem por um caminho estreito. E esses, irmãos, sabe quem é? Eu e você. É só abrir o coração e caminhar na presença do Senhor. Eu sei que não é fácil, irmão. Eu sei que o caminho é difícil, como diz a Bíblia, mas vale a pena. Caminha com o Senhor, meu irmão. E se você não aguentar, se você achar que a jornada está muito pesada, pede força ao Senhor que Ele vai te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Item 1. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Esse texto está referenciado no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos entender o que quer dizer isso. Vamos lá. Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensa. Vamos entender o que é regenerar. Que regeneração é essa? Que o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Éfeso.
Ele está falando o seguinte: antes da regeneração. O que é regenerar? Regenerar é voltar o quê? A vida. Então, antes nós estávamos o quê? Mortos. Por que estávamos mortos? Porque não existe vida sem Cristo. E uma vez que nós passamos a ter Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, a nossa vida ela fez o quê? Ela passou a ser regenerada. Ou seja, saiu do estado de morte e veio para o estado de vida. E diz assim: estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Mas por que filhos da ira? Por natureza. Porque a natureza, amados, do homem, ela é pecaminosa. Uma vez que o homem pecou lá no jardim do Éden, Deus criou o homem perfeito. Estudamos isso no trimestre passado. Tem link aqui abaixo também falando sobre isso. Se você quiser assistir essa aula, clica aí no primeiro trimestre de 2020 e assiste lá que você vai ver. Então Deus criou tudo perfeito. Deus criou o homem sem pecado. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou aonde? No jardim do Éden. Mas uma vez que o homem peca, o pecado passa a fazer parte da natureza do homem. Então o que acontece depois de Cristo? Depois de Cristo, o preço, irmãos, pelo perdão desse pecado é pago. Jesus na cruz do Calvário pagou o preço pelos nossos pecados. E por que regenerar? Porque depois do sacrifício de Jesus, nós que aceitamos, confessamos e se esforçamos em trilhar por esse caminho estreito, por esse caminho de santidade, o que acontece? O Senhor nos dá nova vida, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o grande ponto é o seguinte: é estar em Cristo. E eu te pergunto, você está em Cristo? Se tiver, tudo se faz novo. É necessário que as coisas se façam novas. Por quê? Porque é o que está na palavra de Deus. Se você frequenta uma igreja, se você professa uma fé, mas a tua vida continua da mesma forma, tem alguma coisa errada aí. Vamos refletir. A Bíblia fala que tudo se faz novo. Então vamos abordar aqui nesse tópico acerca da antiga natureza, morta em ofensas e pecados. Vamos lá, item 1, a nossa condição anterior. O que é condição anterior? É uma condição que nós tínhamos antes de aceitar a Cristo, tá bom? Diz assim a leitura: eu vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego parapitoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Ou seja, é o significado dessa palavra no grego. E olha o sentido que ela nos traz: passo em falso de forma deliberada. O que é isso? O que é passo em falso? Passo em falso é pisar errado, é seguir um caminho errado, é andar por uma conduta errada. E o que é algo deliberado? É algo que a pessoa faz consciente e a pessoa permanece, e a pessoa conscientemente permanece realizando aquilo, sem se preocupar com as consequências. O termo pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que é o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Está aqui no versículo 1. Ou seja, uma declaração de real condição das pessoas sem Deus. Então, quando está dizendo na Bíblia que a pessoa está morta, quando aqui na carta aos Efésios está dizendo morto, o morto que ele está falando aqui é na condição espiritual, ou seja, é aquele que ainda não aceitou Jesus.
é aquele que está longe da presença de Deus. O homem longe da presença de Deus, espiritualmente falando, ele está o quê? Ele está morto. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado. E é isso que o pecado traz como consequência. Ele traz a morte moral, ele traz a morte o quê? Espiritual. O que quer dizer morte moral? O homem, quando está sem Deus, ele já não está mais preocupado com a moral. Alguns até se preocupam um pouco, mas de modo geral, ele está o quê? Morto. Por quê? Porque não tem discernimento. E a outra morte é a morte espiritual, que foi essa aí que acabamos de falar. Tá? Vamos lá. Que inevitavelmente separa o homem de Deus. Aí você pode abrir em Isaías 59, aqui está o versículo 2. Mas vou falar, leia também o versículo 1 e o versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Tá bom? Pausa o vídeo aí e leia. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6. Também tem uma referência acerca disso. Mesmo que a pessoa respire, tem um fôlego de vida, mas se Deus, meu amado, não tiver dentro do coração do homem, do coração da mulher, essa pessoa ela está o quê? Ela está morta. Então, se quisermos ter vida, se quisermos sermos vivificados, como diz a palavra, como nós lemos, nós precisamos o quê? Precisamos ter Deus em nosso coração. Tá bom? A natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. O pecado faz isso. O pecado nos separa do Senhor. Lá em Isaías 59, aqui está citando 2, o versículo 1 diz assim: eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que possa livrar, e nem tapado os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas eis que os vossos pecados e vossas iniquidades faz separação de vós e o vosso Deus. Então o pecado nos separa e nos impede de ouvir a voz de Deus. Quantas vezes o Senhor tem falado com o homem? Quantas vezes o Senhor muitas vezes tem tentado falar contigo também? Mas às vezes não conseguimos ouvir. Sabe por que às vezes o homem não ouve? Por causa do pecado. A Bíblia fala que antes da queda, na viração do dia, o Senhor aparecia para Adão e conversava com ele lá no jardim do Éden. Sabe quando que essa comunicação ela foi cortada? Pelo menos dessa forma, Deus ainda fala, Deus se manifesta, e a revelação máxima de Deus para o homem é o que está na Bíblia Sagrada. Deus ainda fala conosco sim, mas não era como era antes da queda do homem. Então o pecado muitas vezes nos atrapalha de ouvir a voz de Deus. Quer ouvir a voz do Senhor? Quer ser íntimo do Senhor? Quer andar na presença dEle? Rejeita o pecado. Mas uma vez que Cristo nos purifica e nós deixamos a prática do pecado, essas escamas, elas caem. E aí conseguimos o quê? Conseguimos ver, conseguimos discernir e conseguimos ouvir a voz do Senhor. Eu quero deixar um recado para você. Você que há muito tempo já não ouve mais a voz de Deus, não sente mais a presença do Senhor, peça ao Senhor para falar contigo. E se tem alguma coisa na tua vida, meu amado e minha amada, que você sabe que não agrada a Deus, tira isso da tua vida em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Item 2. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Está aqui no versículo 2, do capítulo 2, refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo
antes da regeneração. E aqui foram divididos 3 subtópicos. Eu vou estar comentando aqui os subtópicos, mas vamos lá. Mais uma vez, quando ele fala do homem passado, do velho homem, da vida passada, a vida passada que está sendo citada aqui, ele está falando do homem na época a qual andava segundo o curso desse mundo. Ou seja, é o homem e a mulher que ainda não aceitou Jesus. Então nós temos 2 vidas. A vida passada, que é a vida do velho homem, que inclusive ela é sepultada no dia do batismo. O batismo representa isso, o sepultamento do velho homem, tá? E a nova vida que nós temos em Cristo. Então, vida passada, quero deixar isso muito claro aqui, não está falando de reencarnação. Até porque já falamos em outros vídeos que a reencarnação não existe. Depois você abre a Bíblia aí em Hebreus 9:27, que você vai entender acerca disso, tá bom? Então, vida passada aqui é o velho homem, é o homem antes de Cristo. Tá legal? Vamos lá. Aqui tem 3 subtópicos. O primeiro, andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Aí você pode abrir aí em Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao 32, você vai ver isso. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos sujeitar-se à maneira de viver de seu tempo. Romanos capítulo 12, versículo 2, que vai falar para a gente não aceitar, não se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, de acordo com aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Cuidado com esse negócio de relativar tudo. Hoje em dia muitas coisas têm virado modas, muitas coisas têm sido tido como normal, mas cuidado, meu irmão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Não deixa o século, não deixa o costume, não deixa, irmão, a sociedade, que bem sabemos que a sociedade ela está corrompida, não deixa ela mudar os seus hábitos, não deixa ela mudar o bom costume, não deixa a sociedade, não deixa o inimigo, não deixa nada nem ninguém te corromper, meu amado, tá? E cuidado, porque aqui está falando que essas práticas pertenciam ao velho homem. Em outras palavras, aquilo que fazíamos quando éramos do mundo tem que ficar para trás, tem que ter sido sepultado no dia do batismo. E hoje nós temos que andar em novidade de vida, temos que andar, se esforçar, procurar andar de acordo com a vontade do Senhor. E se você tiver em falta de alguma coisa, peça perdão a Deus, levante a cabeça e prossiga. Amém? Vamos lá. Subtópico 2. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Aí você pode ver aí em João 12:31, indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar homens desobedientes e incrédulos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vou dar uma frisada aqui nessa palavra. Então cuidado com a influência. Tem pessoas que não acreditam em demônio, mas os demônios existem. Jesus já expulsou vários. E Jesus nos deu o poder também para expulsar os demônios no nome dele. Então os demônios existem. Ele pode tocar no crente, no cristão, ele toca. Só se der brecha. Se der brecha, ele toca sim. Mas se você tiver na presença do Senhor, ele não tem poder sobre a tua e sobre a minha vida. E para tocar tem que ter a permissão de Deus. Que eu me lembre, na Bíblia Sagrada, eu só me recordo aqui do fato de Jó. Que o Senhor permitiu tocar em Jó para que ele viesse ser o quê? Provado. Mas fora isso, é só se tiver brecha. E se tiver brecha, ele vai querer te influenciar, vai querer levar você ao pecado, vai querer te levar
a fazer as coisas contrárias à vontade do Senhor. Então, cuidado com a influência maligna, tá? Mais adiante, na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Efésios capítulo 6, versículo 12. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou a Cristo acima de todos eles. Efésios capítulo 1, versículo 21. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são contra esses seres. Que seres são esses? Principados, potestades, são esses demônios aí que estão no mundo espiritual, fazendo de tudo para querer fazer você tropeçar, para querer fazer você, eu, os homens, a se afastar da presença do Senhor. É isso que eles querem fazer, mas é necessário que nós estejamos firmes na presença do Senhor. Então, meus irmãos, vai até o final desse vídeo, tá? Se enche, ocupa a mente, ocupa o coração com as coisas de Deus. Às vezes paramos para ouvir muitas coisas da televisão, aqui na internet mesmo, mas às vezes deixamos de lado aquilo que é mais importante. E o que é mais importante? As coisas do Senhor, tá? Vamos lutar, meu irmão. Vamos guerrear. Vamos lutar sim. E o inimigo, ele vai bater em retirada. Tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida. Às vezes dentro da sua casa é um levante, dentro do seu trabalho, e você não sabe o porquê dessa luta toda. Mas talvez, meu amado, minha amada, essa luta, como diz a Bíblia, é uma luta espiritual. Então nós temos que ter o quê? Discernimento e cuidado para você não ser influenciado pelo maligno, tá? Se tiver brecha aí na tua vida, fecha essa brecha aí em nome de Jesus. Ah, mas eu pequei. Pede perdão a Deus. Vá e não peques mais, tá bom? Vamos lá, subtópico 3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Também é conhecido como concupiscência, tá? Então, cuidado com isso, porque a natureza humana vai sempre levar o homem a fazer o quê? A praticar o pecado, a praticar aquilo que é mal. Então, nós temos que lutar contra essa natureza. Temos que lutar contra a carne. Se você deixar a carne te dominar, sabe o que ela vai fazer? Ela vai te afastar do Senhor. Ela vai levar você à morte espiritual. Então existe um duelo aí dentro de nós. A carne e o espírito. E qual vai prevalecer em nossas vidas? Sabe qual? Aquele a quem alimentarmos. Se você alimentar a carne vai prevalecer. Se você alimentar o espírito vai prevalecer. Vamos lá. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Efésios capítulo 4, versículo 18. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Efésios capítulo 1, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor, irmão, pela tua misericórdia, pela tua graça, sabe o que Ele faz? Ele nos salva. Síntese do tópico 1. A nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. Esse era o nosso destino. Estávamos destinados a isso, mas por causa do pecado, mas pela misericórdia do Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós somos o quê? Salvos. Tópico 2. Vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados,
Deus imensamente nos amou e, por isso, nos vivificou por meio da graça. Então, esse tópico está dividido aqui em 3 subtópicos. Vamos estar vendo aqui cada um deles. O primeiro diz assim: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Então, nós vamos ver, isso aqui está de acordo com a palavra de Deus, a qual diz que pela graça somos salvos. Então, se hoje nós somos salvos, é pela bondade e pela misericórdia do Senhor. E o que é graça? Graça, repetindo, é favor imerecido. Então, nós somos salvos pelo Senhor, pela misericórdia e bondade dele, tá? Não é por obras, nem por mérito nenhum humano. Continuando a leitura. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 3, você pode ver, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Efésios 2,4. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Romanos capítulo 11, do versículo 30 ao versículo 32. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da imerecida ira, Efésios 1,7, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Aqui como referência tem João 3,16 e 1 João capítulo 4, versículo 9. João 3,16 também é conhecido aí como o texto áureo da Bíblia Sagrada, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados, a salvação é pela graça por meio da fé. E como diz aqui essa leitura que citamos, é necessário somente crer no Senhor. Crer em Jesus, irmão. Crer em Jesus, porque através da nossa crença em Cristo, a Bíblia fala que Ele vai nos dar o quê? A vida eterna. Segundo subtópico, diz assim: vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em ofensas. Efésios capítulo 2, versículo 5. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. João capítulo 3, versículo 3. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Efésios capítulo 2, versículos 8 e versículo 9. Tá bom? E o terceiro subtópico diz assim: exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6. Observe que a palavra
juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Aí você pode abrir aí em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 8, e depois do versículo 20 ao versículo 25. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça, Efésios capítulo 2, versículo 7. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Então, amados, não tem como explicar por que o Senhor nos amou dessa forma, porque somos salvos. Simplesmente precisamos acreditar, precisamos tomar posse e precisamos compreender que é um favor imerecido, ou seja, não merecemos, mas mesmo não merecendo, o Senhor nos amou e pela sua graça Ele nos salvou. A síntese do tópico 2 diz assim: o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Tópico 3. A salvação não vem das obras. Em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras, que é o que nós vamos comentar, mas desde já quero falar o que eu já disse anteriormente, e é o que está na palavra de Deus. A nossa salvação, ela não é conquistada por meio de obras. A nossa salvação, ela é concedida pela graça de Deus. Item 1. A graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Dá um pause aqui no vídeo, abre a Bíblia e confere que bênçãos são essas. Mas eu reforço que essa palavra são para aqueles que têm aliança com o Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve, ele não está escrevendo para o mundo de modo geral, não, mas ele está escrevendo para a igreja de Éfeso, ou seja, essa palavra é aplicada às igrejas. Então, se você faz parte do povo de Deus, essas bênçãos, elas são para você também. Agora, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, para que essas bênçãos, registradas aqui em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, faça parte da sua vida, é necessário que você aceite o Senhor Jesus, tá bom? Continuando. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. É a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. Acabamos de citar, aí você pode ver aqui como referência bíblica Hebreus capítulo 2, versículo 15 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Continuando. A palavra graça é a tradução do grego chad, que significa favor imerecido. Romanos 3:24, como referência, ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, e por meio da graça
que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Aí você tem aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 6. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Você pode ver aí em João, capítulo 7, versículo 17, a fé deve ser considerada como aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Não sei se está um pouco confuso. Esse texto aqui, inclusive, ele é debatido aí ao longo dos últimos séculos acerca da salvação. O que é claro e é fato, e que onde não há discussão, é que a salvação é por meio da graça, tá bom? E como que funciona a graça? Mediante ao livre-arbítrio. Como que funciona isso? É assim, o homem tem o direito de escolha, eu e você podemos escolher o nosso caminho. O Senhor, Ele desperta em nossos corações o desejo de servir, de amá-lo, de andarmos segundo a vontade dEle. Então Ele ativa em nossos corações o desejo de buscar a face dEle. E a gente, pela própria vontade, pelo nosso livre-arbítrio, o que a gente faz? A gente escolhe servir a Deus ou não. Mas para sermos salvos, é necessário que nós escolhamos servir ao Senhor. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Não. A gente que escolhe se queremos ou não. Mas uma vez que a gente recebe, que a gente confessa que Jesus é Senhor e Salvador de nossas vidas, aí nós passamos a ser o quê? Alcançados pela graça. Tá bom? Vamos lá. Item 2. Obras como evidência de salvação. Aqui, Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, Efésios 2,8, trata da salvação pela graça, que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem de obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Então, já disse aqui várias vezes, vou repetir, e é o que está na palavra de Deus, a salvação, ela não se dá por meio de esforço humano. A salvação, ela é pela graça. Continuando, como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10, uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. Se você continuar, você vai ver. E eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Efésios, capítulo 2, versículo 2 e 3. Ou seja, isso antes, tá? Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Efésios capítulo 2, versículo 10. O que quer dizer isso? Que o cristão, aquele que nasceu de novo, que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele pratica as boas obras, não é para alcançar a salvação, porque a salvação já foi alcançada através de quem? Através de Cristo Jesus.
Pela graça ele nos salvou por meio da fé. Mas o cristão que anda de acordo com a vontade do Senhor, como resultado, como consequência de uma vida transformada, o que o cristão pratica agora? Ele pratica as boas obras, tá bom? Devemos sim praticar as boas obras, mas não para a salvação, mas como evidência que o Senhor Jesus está em nossas vidas. Síntese do tópico 3. A salvação é a graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado de nossa salvação. Conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Mateus capítulo 5, versículo 16. Que o Senhor possa abençoar, que essa aula aí possa ser produtiva. Eu quero falar aí para você que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, permaneça, continua firme aí na presença do Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus, aceita Ele. É só você confessar com a tua boca, aonde você estiver. E você que por algum motivo talvez não possa falar, fala com Deus meio que em pensamento e declara no teu coração que você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. À medida que você confessar que você crê, você também será salvo. E a salvação é para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Vou disponibilizar também o questionário, tá bom? Aqui na tela. Tenta responder baseado aí com o que foi dito ao longo da aula, com o que você entendeu, tá bom? Mas tenta responder. Se você não entender, volta o vídeo, assiste de novo, ou tenta colocar o que você entendeu aí pela aula. Fica na paz, Deus abençoe. E se você não se inscreveu no canal, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, que você vai estar aí abençoando esse trabalho, tá? Fica na paz, Deus abençoe.